As auras são de muitos tipos. Muitas coisas fantasiosas foram ditas sobre ela particularmente pela comunidade da nova era hoje. O que você chama de aura é algo ainda mais superficial do que a pele. Se você focar na superfície, você terá uma aura miserável. Toda substância no planeta tem um certo campo de energia ao seu redor. Ou o que você vê como substância no planeta é, na verdade, energia. É um fato científico que toda a existência é energia. Uma parte da energia se manifestou em um certo nível de reverberação, o que a torna numa forma física. Outra parte da energia não se manifesta em forma física, mas ainda assim tem uma forma. Portanto, aquela forma, que ainda não é física, ou se recusa a se tornar física, mas ainda mantém uma forma, isso é uma aura. Ou isto está sendo chamado de aura. As auras são de muitos tipos. Uma pessoa pode passar de uma aura muito escura para uma aura pura e clara. Entre estas duas, há milhares de tonalidades. Essencialmente, o status físico, mental, emocional e energético de quem você é agora, de certa forma, é representado por sua aura, ou é visível através da aura. Muitas coisas fantasiosas foram ditas sobre ela particularmente pela comunidade da nova era hoje. Muito disso é ficção, mas há algo de substancial nisso. Não acho que você deva se preocupar com esse tipo de coisa. Não tente ver a aura das pessoas. A aura é a periferia da pessoa. Eu gostaria que você olhasse um pouco mais para o que há de mais profundo no ser, em vez de olhar para a superfície. A superfície é para os médicos, porque eles querem consertar alguma parte física que pode estar dando erro em alguém. A superfície não deve ser do interesse de um buscador espiritual. Ela é mais superficial do que a pele. O que você chama de aura é ainda mais superficial do que a pele, porque está ainda mais afastada. Portanto, pode dar certo. Se alguém tem o entendimento necessário, pode dar certo acesso à natureza da pessoa, mas você está olhando somente para a estrutura psicológica, emocional e física do ser humano. É melhor que as pessoas que estão no caminho espiritual ignorem a aura, a sua e a de todos, e se concentrem no âmago. Se você estiver focado no âmago, você terá uma aura maravilhosa. Se você se concentrar na superfície, você terá uma aura miserável. Portanto, não continue olhando para a aura dos outros nem para a sua própria. É hora de você olhar para o que há de mais profundo neste aqui e naquele. Se você olhar para o âmago deste, então naturalmente você verá o âmago de tudo, porque no âmago, isto e aquilo não existe. No âmago só existe este. Na superfície, isto e aquilo existe. Então, sabe, as pessoas dizem que a beleza é superficial.
Sim, certo tipo de beleza é superficial. Você não gostaria de alguém com a pele arrancada? Se você visse alguém sem pele, você não pensaria que ele é lindo, mesmo que fosse a mesma pessoa? Dessa forma, sim. Mas a aura nem sequer está na superfície. Portanto, não vale a pena gastar tempo com ela. Se você se tornar consciente do âmago, talvez você possa visualizar a superfície, mas você tentar ver e ler a aura das pessoas, isso é uma coisa estúpida de se fazer. Você vai desperdiçar sua vida tentando fazer tais coisas. Se você estiver consciente, se sua percepção for aprimorada, você poderá ver coisas. É bom ver as coisas que estão lá. Se você começa a ver coisas que não estão lá, isso é... Você está se graduando de um ashram para um hospício. Se muitos de vocês forem nessa direção, podemos transformar o ashram num hospício? Sim. Portanto, é muito importante. Queremos manter isto como um ashram. Você quer transformá-lo em um hospício? Não, nós queremos manter isso como um ashram. Portanto, por favor, se você quiser manter isto como um ashram, você deve estar focado no que há de mais profundo, não na superfície. Superfície demais significa que vamos transformar o lugar em um hospício. Todo tipo de maluco que acredita ser espiritual, existem muitos assim no planeta. Eles são o maior obstáculo para que outras pessoas busquem qualquer espiritualidade. Em razão do excesso de malucos como estes, pessoas de pensamento correto, que são um pouco mais sensatas, não querem ter nada a ver com a espiritualidade. Portanto, por favor, não transforme isto em um hospício. Se você precisar ir, nós o promoveremos, mas não transforme o lugar em um hospício. Bem, a memória genética tem um certo nível de significância até os seus 21 anos de idade. Aos 21 anos de idade, algo muito fundamental muda no sistema, de modo que a memória genética se torna menos dominante. Ela começa a desempenhar um papel mínimo. Muitos pais ficam surpresos como as crianças que estavam tão ligadas a eles pouco tempo atrás, de repente elas chegam aos 21 anos de idade e de repente não conseguem se relacionar da mesma forma com os pais, simplesmente porque a sua memória genética entra em uma escala reduzida de função, uma vez que eles completam 21 anos. Esta é uma maneira da natureza de construir uma espécie de mecanismo de segurança para o nosso crescimento, porque uma criança humana não nasce como os outros animais. Com outros animais, 90% do que deveriam ser já está fixado pela sua genética. Apenas 10% de evolução ao longo de suas vidas, que também pode ser explorada por eles ou não. Porém, com o ser humano, apenas 10% é fixo, 90% é deixado ao ser humano individual. Por causa disso, a fase inicial do desenvolvimento para uma criança humana é muito mais frágil, precisa de muito mais ambiente, precisa de muito mais cultivo, porque 90% tem que ser criado, apenas 10% já existem como um padrão. Então, aos 21 anos de idade, a sua influência genética deveria ter diminuído significativamente, a menos que você esteja muito ligado aos seus pais, seja porque eles têm muita riqueza, ou porque são muito dominantes, ou porque você os admira demais, seja como for. Do contrário, a influência genética irá diminuir naturalmente. Portanto, depois disso, a influência kármica é uma influência muito maior do que a influência genética. Quando nós falamos influência kármica, não deveríamos... Porque existe essa percepção errada de que o karma significa falar sobre algo que vem de outro lugar, de outra vida, ou o que quer que seja. Não é assim. Desde hoje de manhã, da hora que você se levantou até este momento, o seu corpo está desempenhando seu próprio karma físico, a mente, seu karma mental, a emoção, seu karma emocional, a energia, seu karma energético. A cada momento, na vigília e no sono está acontecendo. Mas vamos levar em conta apenas a vigília. Desde o momento em que você se levantou até agora, quanto destes 4 aspectos do karma você desempenhou conscientemente? Se você olhar para isso, eu não quero lhe perguntar o que normalmente pergunto, mas como vocês são todos médicos, eu não vou perguntar. Vou apenas dizer isto, por favor, analisem vocês mesmos.
Nem sequer 1%, muito abaixo de 1% é o que você está consciente. Todo o resto está acontecendo inconscientemente. Ou, em outras palavras, em vez de usar a palavra inconsciente, que é uma palavra um pouco negativa, digamos que você esteja acontecendo automaticamente. Você está acontecendo automaticamente por causa da memória kármica. Você tem tanta memória que você não precisa nem pensar. Você não precisa pensar em como comer. Veja, pela primeira vez quando criança, comer era uma grande coisa, você sabe, especialmente comida indiana, caía tudo em cima de você. Mas hoje você come de forma muito eficiente, mas não pensa exatamente como segurar a comida, no que fazer, porque esta memória foi construída com seu karma. Karma significa ação. Estas 4 dimensões de ação estão sempre construindo coisas para tornar a vida mais fácil para você, não para lhe prender. Então, é uma teia de karma que você cria. Mas quando você cria uma teia, você deve ter um certo... Você sabe, deve ter algum tipo de solvente para que não fique preso nela. Suponha que você seja uma aranha, você cria uma teia linda e espetacular. É para os outros ficarem presos nela, algum outro inseto. Mas se a própria aranha se prender nela, ela é uma aranha estúpida. E é isso que está acontecendo com os seres humanos. Um elaborado sistema de memória está sendo criado a cada momento. Veja, você pode estar dormindo, existem muitas experiências como esta, eu não vou entrar em detalhes. Mesmo quando você está dormindo profundamente, você não sabe. Eu vou falar em uma língua que você não conhece 1 ou 10 frases. Na verdade, nós podemos hipnotizar você. Após muitos meses ou anos, nós podemos fazer você dizer aquelas frases em uma língua que você não conhece, que você percebeu no momento em que estava dormindo profundamente. É possível fazer isso. Portanto, eu estou dizendo que se você andar desse lugar para aquele, talvez existam 25 tipos de cheiros diferentes. Você talvez pode não notar isso conscientemente. Só se for muito acentuado, ou muito ruim ou muito bom, você talvez note. Do contrário, você não vai notar. Mas no sistema sensorial, tudo isso está gravado. Então, sem saber o porquê, sem mesmo articular mentalmente ou intelectualmente, você simplesmente não gosta de ir a certos lugares. Talvez seja o cheiro, talvez seja a visão, talvez sejam os sons, talvez seja apenas a energia de lá, seja o que for. As suas 4 dimensões de karma, física, mental, emocional e karma energético, estão sempre construindo uma teia elaborada e espetacular para você. Esta teia não é para lhe prender. Esta teia é para tornar a vida automática, assim você não precisa pensar em tantas coisas. Simplesmente assim você pode fazer isso porque está na sua memória kármica. Mas, infelizmente, porque as pessoas ficam tão identificadas com muitas coisas que fazem, e elas começaram a escolher o que é bom e o que é ruim, no momento que você diz isso é bom, você vai desenvolver uma certa afinidade por aquilo. No momento que você diz isso é ruim, você vai desenvolver uma certa aversão por aquilo. Tanto na afinidade quanto na aversão você vai ficar preso. Agora você construiu uma elaborada teia e você ficou preso na sua própria teia. Esta é a sina do karma para a maioria das pessoas. Karma é a maneira mais dinâmica de existir. Isso apenas significa, literalmente, você é o criador de sua vida. Para você ser o criador da sua vida, sem que o seu sistema neurológico funcione de acordo com seus comandos, você nunca será o criador da sua vida, você sempre será uma vida acidental. Portanto, se você deixar de ser uma vida acidental, as pessoas que estão experienciando níveis desnecessários de ansiedade, medo e coisas assim, diariamente, muitos profissionais de medicina estão dizendo, essas coisas são normais, se você está ansioso é normal, eu mesmo sou ansioso. Esta não é a maneira de se fazer um ser humano. Um ser humano é capaz de estar acima disso. Nós somos considerados como seres humanos. Nós não usamos a palavra ser para nenhuma outra criatura. Não chamamos um elefante de um ser elefante, um tigre de um ser tigre, uma formiga de um ser formiga ou algo assim. Nós só chamamos os humanos de seres porque você é capaz de ser. Isso significa que você é capaz de uma existência consciente. Isso significa que você é capaz de usar todas as faculdades que você tem da maneira que você quer. Não em reação ao que acontece ao seu redor, mas com uma resposta consciente. O bullying está acontecendo em todos os lugares o tempo todo, não é mesmo? Estruturamos o mundo de tal forma que, ao menos, as forças comerciais do planeta estão constantemente dizendo, você é exclusivo. E uma vez que nós cultivamos exclusividade, o bullying é natural. Isso precisa mudar, mas isso não vai acontecer do dia para a noite.
Isso requer muito trabalho na humanidade. Sadhguru, existe muita violência acontecendo no mundo agora e até minha filha estava fazendo um trabalho sobre bullying nas escolas. Então eu me vi querendo ser capaz de explicar a ela qual é a fonte da violência e eu não fui muito bom nisso. Portanto, eu gostaria que você, por favor, falasse sobre isso e então o que alguém como eu poderia fazer para auxiliar nas escolas, para ajudar. Veja, se eles não treinam na escola, como viverão neste mundo que está cheio de bullying de qualquer maneira? Os mais poderosos estão sempre fazendo bullying com os menos poderosos, seja na forma de nações, ou na forma de comunidades, ou na forma de seres humanos individuais. O bullying está acontecendo em todo lugar, o tempo todo, não é? Nós estruturamos o mundo de tal maneira que, se você não aprende a usar o bullying o bastante, ao menos aos olhos da sociedade, você não chegará a lugar algum. O seu bullying pode ser bruto, apenas com a força de seus músculos, ou pode ser de maneiras sutis. Mas o bullying está acontecendo por todo lado. Quero que você entenda, o mundo, a situação internacional, não é nada diferente da esquina da rua. Exatamente da mesma forma, não é? O forte se escora no fraco de tantas maneiras. Ainda é um mundo de homens das cavernas, da lei do mais forte, conduzido de maneira mais astuta, não direta. Portanto, a maneira como o mundo funciona neste momento é somente à base de bullying. Então vocês produzem líderes na escola. Aqueles que são bons de bullying podem se tornar líderes amanhã? Sim. Então, como parte disso, agora estamos no processo de iniciar o Isha Leadership Academy. Claro que ele terá um programa básico de MBA, mas a visão mais importante para isto é de desenvolver líderes em todos os níveis. Uma dona de casa, talvez tenhamos um curso de liderança e gestão de um fim de semana para ela. Porque qualquer um que possa impactar 5, 10 pessoas é um líder. Talvez um pequeno vendedor local de vegetais, ele encontre todos os dias pelo menos 50 a 100 pessoas. Então, talvez tenhamos um curso de gestão de uma semana para ele e um curso de liderança para ele. Porque nós não temos produzido o tipo certo de líderes. Os bullies são considerados líderes, seres humanos compassivos. Pessoas com uma visão mais ampla sobre a humanidade não são consideradas líderes, são consideradas filósofas neste mundo. São desprezadas como visionárias. Isso precisa mudar, mas isso não vai acontecer do dia para a noite. Isso requer muito trabalho na humanidade, no ser humano individual. Frases genéricas, slogans na rua não vão ajudar. É necessário um trabalho preciso no ser humano individual. Não temos tido infraestrutura suficiente para fazer esse tipo de trabalho. Então, isso é outra coisa que estamos fazendo agora. Tudo isso que estamos construindo aqui é infraestrutura para uma consciência inclusiva, o que jamais foi feito nessas partes do mundo. E no Oriente havia muito no passado, mas nada nas últimas centenas de anos. Pois essa infraestrutura está completamente ausente em grande parte do mundo. Que, para um ser humano, se tornar um ser humano em pleno florescimento, não existe infraestrutura. Existe muita estrutura para a sobrevivência, muita. Então o bullying é, essencialmente, crianças estão fazendo isso porque elas percebem que é assim que o mundo funciona. Todos estão usando qualquer poder que tenham para derrubar outra pessoa. As pessoas não estão usando o poder que têm para elevar alguém. Mesmo que elas elevem alguém, existe uma cordinha amarrada.
para que possam puxá-lo para baixo a qualquer momento que queiram. Ninguém quer que você seja como um balão de hidrogênio, soltá-lo e dizer, suba. Eles têm uma cordinha amarrada nele. Para isso, precisamos de um processo espiritual poderoso, não sectário, para libertar pessoas assim, para que todo ser humano possa desabrochar de sua própria maneira. Não precisa ser da minha maneira ou da sua maneira, ele pode desabrochar de sua própria maneira, desde que ele seja inclusivo, como a vida é. A vida é inclusiva. Inclusividade não é uma ideologia. Inclusividade não é algum tipo de filosofia. Inclusividade é a maneira da vida. A existência está acontecendo por conta de sua inclusividade, não por conta de exclusividade. Nenhum único átomo pode existir aqui exclusivamente, até para manter sua forma. E você ser exclusivo é ridículo, mas o mundo inteiro está, ao menos as forças comerciais do planeta, constantemente dizendo, você é exclusivo, não é? E uma vez que cultivamos esta exclusividade, o bullying é natural. O bullying não é apenas porque alguém é malvado. Uma vez que a exclusividade é cultivada, o bullying é natural. Inclusividade é a única resposta. Inclusividade não em termos de eu te amo, você me ama. Apenas vendo claramente que a vida é um processo inclusivo, experiencialmente ver que ela é completamente inclusiva, não há outra maneira de ser. Prepare-se para uma jornada de descoberta interior e transformação enquanto exploramos o mundo do yoga com a orientação inspiradora de Sadhguru. Esteja pronto para mergulhar em técnicas ancestrais, meditações revitalizantes e visões profundas que podem desbloquear um estado de ser mais consciente e sereno. Juntos vamos explorar os caminhos do yoga conforme orientados por Sadhguru, convidando-o a se juntar a essa jornada em direção à paz interior e ao bem-estar duradouro. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru. Links na descrição. Ele esperou por 9 anos. Ele arrancou o seu próprio braço esquerdo. Foi assim que se originou o agora famoso Namastê com uma única mão. Até hoje, essa escola existe. Há cerca de 15 séculos, existia um príncipe em Pallava. Ele se tornou um monge. Ele estava imerso no que estava fazendo, atendendo aos desejos do seu guru, que lhe disse, vá para o norte e divulgue isso. Ele foi para o norte. Foi tanto para o norte, ao ponto de chegar na China. Quando ele chegou lá, a notícia se espalhou de que o discípulo de Buda, ou alguém que está profundamente imerso nesse caminho, estaria vindo nesta direção. Então o imperador Wu, que aspirou por isso a sua vida inteira, que construiu salões de meditação, jardins, tudo pronto, e traduziu todos os ensinamentos budistas para a língua local, manteve tudo pronto para a chegada de um mestre. Agora, quando ele chegou, o imperador Wu já tinha mais de 72 anos de idade. Ele foi até a fronteira do seu reino para receber Bodhidharma. Bodhidharma não se impressionou. Claro que ele precisava de descanso e comida, mas não se impressionou com a grandiosidade da recepção. Porém, recebeu as boas-vindas e sentou-se. E no momento em que se acomodaram, o imperador Wu disse, posso lhe fazer uma pergunta? Bodhidharma disse, certamente, pergunte. Então ele perguntou, eu construí tantos salões para meditação, preparei tantos jardins e fiz tantas traduções, eu fiz de tudo para espalhar a mensagem de Buda nesta parte do mundo. Eu conseguirei alcançar Nibbana? Nibbana significa Nirvana, ou Mukti, ou iluminação. Bodhidharma olhou para ele, encarou-o com seus grandes olhos e disse, o quê?
Você? Nibbana? Você irá queimar no inferno mais profundo? Alguém acabou de recebê-lo, deu-lhe tudo, deu-lhe comida, e agora fala isso? Ele disse, não há nenhuma chance para você, porque pelo simples fato de que enquanto está fazendo tudo isso, você fica contabilizando quantas coisas você fez na sua vida, você não chegará a lugar algum, e ele foi embora. As pessoas tentaram segurá-lo em vários lugares, mas ele simplesmente foi embora. E ele se aproximou de um templo Shaolin, mas não entrou no templo. Ele foi e se sentou em uma caverna próxima. Então, quando Bodhidharma foi e se estabeleceu na caverna, o general Shen o seguiu querendo ser seu discípulo, porque ele ouviu que Bodhidharma era um especialista em Kalari, um mestre de Kalari, mas Bodhidharma não dizia uma palavra. Ele esperou por 9 anos. Então, Bodhidharma saiu e entrou no templo. O general Shen o seguiu implorando, por favor, aceite-me como seu discípulo. Bodhidharma disse, isso só acontecerá quando a neve se tornar vermelha. Então, o general Shen, em um ato de coragem e sacrifício, arrancou o seu próprio braço esquerdo e o girou à sua volta, e toda a neve ao redor ficou coberta com o seu sangue e congelou na neve. Bodhidharma olhou para aquilo e ele não tinha mais como afastá-lo, ele o aceitou como seu discípulo. O general Shen foi treinado em Kalari, tornou-se um mestre à sua própria maneira. Foi assim que se originou o agora famoso Namastê com uma única mão. Até hoje eles ainda o fazem. Isso veio do general Shen, que tinha apenas um braço, ele fazia o Namastê assim. O Kalari é considerado a mãe de todas as artes marciais. Agastya Muni criou este Kalari como uma forma de arte para que os yogis e os sadhakas pudessem se defender contra os animais selvagens. Foi daqui que as artes marciais foram para a China quando Bodhidharma viajou e fundou a primeira escola Shaolin. Até hoje essa escola existe e continua indo bem. Eles fizeram várias modificações, mas os princípios fundamentais vêm do Kalari. Isso não é um processo de combate em sua essência, como outras artes marciais se tornaram. Ele é essencialmente uma disciplina, um tipo de versão exuberante das práticas yógicas, usando o corpo de várias maneiras diferentes, o que também aprofunda a compreensão sobre a sua própria composição física e psicológica, e também sobre o sistema energético. Prepare-se para uma jornada de descoberta interior e transformação enquanto exploramos o mundo do yoga com a orientação inspiradora de Sadhguru. Esteja pronto para mergulhar em técnicas ancestrais, meditações revitalizantes e visões profundas que podem desbloquear um estado de ser mais consciente e sereno. Juntos vamos explorar os caminhos do yoga conforme orientados por Sadhguru, convidando-o a se juntar a essa jornada em direção à paz interior e ao bem-estar duradouro. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru. Links na descrição. Usam energias negativas para afetar a vida de outras pessoas. O uso de um simples mala traz um certo nível de proteção para essa pessoa. O propósito principal é torná-lo acessível para a graça. Veja, cada substância tem uma certa reverberação em tudo no universo. Agora estamos tentando identificar coisas que nos levarão em uma direção específica. Não se trata apenas da Rudraksha. Plantas, flores, animais, tudo foi identificado quanto ao que o levará a uma direção espiritual e o que não o levará.
Você já ouviu falar que esta flor é a favorita de Shiva, esta flor é a favorita de Vishnu? Eles estão apenas identificando uma certa reverberação que se aproxima do que estamos nos referindo como Shiva ou Vishnu ou qualquer outra coisa, e dizendo, esta flor deixa você mais próximo disso. Portanto, você tocá-lo, você recebê-lo, tem um certo impacto. Então, tudo foi identificado assim. A Rudraksha é um desses itens que possui um tipo de reverberação muito única. Agora, a razão pela qual a Rudraksha é usada no corpo é, uma coisa é que ela purifica a aura. Você sabe o que é aura? A-U-R-A. Existe um certo campo de luz e energia ao redor de cada corpo, em torno de cada objeto. Cada objeto físico tem sua própria aura, mesmo objetos inanimados. Hoje em dia está sendo fotografado e registrado de muitas maneiras diferentes. Ela purifica a sua aura. A aura pode variar de uma aura escura a uma aura clara, pura. Sabe, você já viu, talvez não tanto na América, mas se você viu alguma dessas fotos espanholas ou indianas, você verá, se elas mostram algum santo ou sábio, sempre haverá uma auréola branca ao redor da cabeça deles. Não é que essas pessoas andem por aí com lâmpadas atrás da cabeça. Acontece apenas que o artista está tentando impressionar você que este é um ser puro. Ele tinha uma aura clara pura, é isso que está sendo transmitido? Então você pode ter de uma aura totalmente escura a uma aura clara pura. Se você conhece alguém que está em processos ocultos, que faz coisas com energia, se você conhece essa pessoa, a maioria delas são apenas falsificações que usam apenas o que? Galinhas e chifres para assustar você. Mas existem pessoas genuínas nesse campo. Na Índia há muitas pessoas. É um ocultismo muito sofisticado. Se você os conhecer, elas são poderosas de uma maneira muito diferente. Com uma aura totalmente escura, elas são muito poderosas, mas de uma maneira completamente diferente. Assim, de uma aura totalmente escura a uma aura clara pura, entre elas há 1 milhão de tons. Ela pode purificar sua aura. Isso não significa que se você usar uma Rudraksha, amanhã de manhã você terá uma auréola brilhando atrás de sua cabeça. Não é assim, mas você está aspirando a se purificar. Quando você está aspirando a se purificar, cada pequena ajuda que você recebe, você quer fazer uso dela. Outra razão pela qual é usada por sadhus e mendicantes indianos é que eles estão constantemente viajando. Aquele que está constantemente comendo e dormindo em lugares diferentes, seu corpo passa por um certo nível de desestabilização, no sentido de que muitos de vocês devem ter notado isso. Você foi para um novo lugar, mesmo que esteja muito exausto. De alguma forma, em um determinado lugar, seu corpo não relaxa e nem dorme. Você já notou isso alguma vez? Se você é uma pessoa que viaja, deve ter notado isso em alguns lugares. Seu corpo simplesmente não relaxa. Você está totalmente exausto, mas não consegue dormir. Isso porque, na sua própria casa, no seu próprio quarto, hoje tem uma coisa chamada de... O pessoal forense está usando esta palavra, imagem térmica, não é? Veja, se você se sentar aqui agora, 24 horas depois, alguém virá com uma máquina e descobrirá onde a Gayatri estava sentada. Há uma memória no local que eles conseguem detectar. Essa pessoa estava sentada bem aqui, não ali. Bem, se você trouxer seu cachorro, ele saberá que ela estava sentada aqui, não é? Então fica alguma coisa lá, não é? Algo, obviamente, foi deixado lá, é por isso que um cachorro, uma máquina ou algo do tipo pode detectar. Então, você está dormindo na mesma cama todos os dias, aqui é deixado um certo aspecto de sua energia, aqui você está muito confortável. Se você for para outro lugar onde as energias são muito diferentes, seu corpo pode não se acomodar, às vezes pode ser prejudicial ao sistema. Assim, uma pessoa que está constantemente viajando usa uma Rudraksha para que ela tenha um casulo de sua própria energia, para que as energias externas não a perturbem. Chamamos isso de Kavacha. Você sabe o que é uma Kavacha? Kavach. É mais como um casulo. É um casulo de sua própria energia. Onde quer que você vá, você tem seu quarto privado com você. Ele viaja com você onde quer que você vá. Especialmente em viagens,
A sua aura fica desgastada? Esta é a razão pela qual você se sente tão exausto com a viagem? Na verdade, você se senta e não faz nada, alguém está dirigindo, você apenas fica sentado. Depois de 10 horas, você percebe que está muito cansado, você não fez nada, sua energia se desgasta, seu corpo está se movendo a uma velocidade mais rápida do que foi projetado para se mover. Então, a primeira coisa que é danificada é a sua aura. Se você for mais rápido, mais rápido, mais rápido, digamos que você viaje a 1000 milhas por hora em um espaço aberto, sem para-brisa, verá que sua pele vai descascar, não é? Depois disso, sua carne vai voar? Depois disso, seus ossos vão voar? Sim ou não? A primeira coisa que começa a ser danificada é a sua aura. Assim, com movimentos cada vez mais rápidos, a aura se desgasta. Então, se você usar a Rudraksha, isso lhe dará um certo casulo, dará uma certa estabilidade à sua aura, em que as viagens, os movimentos podem ser levados numa boa. Ela também é um tipo de proteção. Você sabe que as pessoas usam energias negativas para afetar a vida de outras pessoas. Você está ciente disso? Como você chama isso aqui? Sim, Bili Shunyam, a magia negra ou do que quer que você chame, existem vários tipos de artes. Um Veda dos 4 Vedas, um Veda é dedicado a isso. O Atharvana Veda é todo sobre como manipular as energias em seu benefício e em detrimento de alguém. Se você usa a Rudraksha, ela também o protege contra esse tipo de situação negativa. Muitas vezes, essas coisas podem acontecer com as pessoas, mesmo que não sejam direcionadas a elas. Agora, digamos que alguém esteja fazendo alguma magia negra comigo, mas eu não estou receptivo a isso. Você está sentado aqui, você pode atrair. Não é necessário que seja direcionado a você. Se você estiver suscetível em um determinado momento, você atrai. Então, muitas vezes as pessoas podem passar por momentos ruins e coisas assim. Não atribua isso a alguém, não quero criar medo em sua mente, mas muitas vezes vimos pessoas sendo influenciadas por certas coisas, não sabendo o que está acontecendo, culpando todos os tipos de coisas sem saber exatamente o que está acontecendo com elas mesmas. Usar um simples mala traz um certo nível de proteção para essa pessoa. Mais uma razão pela qual as pessoas usam isso é, mesmo na selva, se você estiver com sede e estiver andando em uma selva, encontrou um pouco de água e a bebe, você pode ser envenenado? Você pode se paralisar ou se matar, porque mesmo na natureza, a água pode ser envenenada com certos gases. Você sabe, certos lagos e outras coisas têm coisas ruins. Eles têm história de, sabe, pessoas, vilarejos e outros têm medo de que existam fantasmas, isso, aquilo. Isso é simplesmente porque a água está envenenada com certos gases e tudo mais. E as pessoas consomem e instantaneamente passam por dor e sofrimento por causa disso. É chamado por outro tipo de nome. Se você apenas segurar sua Rudraksha acima da água, ela lhe dirá se deve beber ou não. Se algum alimento aparecer na sua frente, se você a segurar, mesmo que haja um pouquinho de veneno nele, instantaneamente ela irá no sentido anti-horário. Deixe-me ver, vamos verificar esta água. Nunca se sabe. Essa água é boa. Você coloca uma pequena gota de veneno nela, que você não pode detectar pelo cheiro ou gosto, esse tipo de veneno. Você segura o mala e vê imediatamente ele irá no sentido anti-horário. Essa é outra razão, e há vários outros aspectos nisso. Ela reduz a pressão sanguínea em seu sistema, seus nervos ficarão calmos, todo esse tipo de coisa. Hoje os médicos estão prescrevendo Rudraksha na Índia para hipertensão, doenças cardíacas. Os médicos estão prescrevendo mesmo Rudraksha. Eles dizem, basta usar isso, sua pressão arterial vai cair, porque tem uma certa reverberação que acalma todo o sistema. O propósito principal é torná-lo acessível para a graça, porque em última instância, não importa que circo você faça, que yoga você faça, o que mais você faça, em última instância, é apenas ao se tornar acessível para a graça que você se torna uma possibilidade. É por isso que um devoto alcança mais rápido do que qualquer um, porque ele simplesmente se oferece assim. Se esse sentido de oferecimento e coisas não for introduzido, o yoga se tornará um circo. Sem graça, faça o que fizer,
seja processo espiritual, saúde, riqueza, sucesso, não haverá sucesso em nenhuma área da vida se de alguma forma você não se tornar acessível para a graça com toda certeza. Ou você se torna conscientemente acessível ou inconscientemente, à sua maneira, você se torna acessível, certo? Cada ser humano, cada criatura está se tornando acessível de alguma forma, mas se você está conscientemente tornando isso parte de sua vida, então tudo funciona, sabe? É uma vida bem lubrificada, tudo funciona fácil e suave. Portanto, a Rudraksha está apenas criando essa possibilidade, aprimorando-a um pouco. Não que sem a Rudraksha você não esteja acessível para a graça, você estará. É só que você deseja usar todos os suportes disponíveis para você. Obrigado por estar conosco nesta jornada. Se você ainda não faz parte da nossa família no YouTube, convido você a se inscrever agora mesmo. Estamos preparando conteúdos incríveis para você. E, claro, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e espalhar essa energia positiva. Eu estou tirando o melhor deles e em 15, 20 dias eles estão ótimos. Se você precisa de uma dose mais forte, nós podemos fazer isso, mas essa será boa o bastante? Você dormirá bem? Namaskaram, Sadhguru. Sofro de insônia e ansiedade. Você tem alguma dica sobre como posso dormir melhor? Existem muitos especialistas aqui, que mesmo sentados aqui estão adormecendo. Você poderia consultá-los? Apenas pule no Tamisa e nade contra a correnteza por 2 horas. Você dormirá bem esta noite? Sim, com certeza, estou lhe dizendo. Agora, para tudo nós temos um nome. Essas coisas estão se tornando como qualificações para as pessoas. Eu tenho insônia, eu sou um anoréxico, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu quero que você diga: eu apenas sou uma bagunça? Não dê a isto tantos nomes científicos, apenas veja, eu apenas sou uma bagunça? Bagunçado no meu corpo ou bagunçado na minha mente? Uma dessas coisas? Sim ou não? Se você der nomes tão pomposos a isto, irá se tornar interessante ser uma dessas coisas? Não faça isso consigo mesmo. Eu tenho visto milhares e milhares de pessoas que chegam com esses tipos de... Isso não são doenças, são qualificações que você assumiu porque as outras qualificações que você tem não são muito boas. Sinto muito por estar falando assim, mas eu quero que você saiba, todas essas são coisas autocriadas. Você cria um problema e você carrega o problema em sua cabeça como uma joia. Se você atingir um certo equilíbrio, se atingir uma certa tranquilidade com a vida, quando o corpo precisar de descanso, ele dormirá. O que há de tão importante sobre você ter que dormir? Você deve dormir, não existe tal coisa. Se você o colocar ativo o suficiente, ele comerá, não é? Sim ou não? Agora, comer é um problema, dormir é um problema. Veja, isso tudo tem se tornado um enorme negócio, por favor, entenda. Você deve ter problemas para sustentar a economia da nação. Essa única coisa você está fazendo, a indústria farmacêutica, a indústria médica, a indústria da doença está indo de vento em popa, porque todo mundo carrega estas coisas como se fosse algum tipo de coroa que eles usam. Você traz o seu sistema a um certo nível de tranquilidade, com envolvimento. Nada mais, não existe tratamento para isso. Isso aconteceu há alguns anos. Agora refinamos o nome e atualmente é chamado de Isha, Centro de Rejuvenescimento, ok? Houve uma época em que chamávamos de o Hospital Iógico. Quando isso era um hospital iógico, eu estava diretamente envolvido nisso. Alguns médicos dos Estados Unidos vieram, eles queriam ver o hospital iógico porque eles tinham visto os históricos de casos, de como as pessoas tinham se recuperado e tudo mais. Eles chegaram, após o 3º dia no ashram, as pessoas no ashram me informaram
Sadhguru, esses médicos estão muito irritados, eles querem ir embora. Eu disse, o que aconteceu? Eles estão perguntando onde está o hospital iógico. Ah, então eu entendi o que era, ok? Então eu me reuni com esse grupo, todos eles estavam desse jeito, e disseram, onde está o hospital? Então eu disse, a sua ideia de hospital é camas, pessoas deitadas nelas, 10 pessoas atendendo elas. Esta não é a minha ideia de hospital. Eu vou levá-los para dar uma volta. E eu os levei para dentro do jardim, para os campos e disse, veja, estes são todos os pacientes que vieram por causa dessa doença, daquela doença. Estou tirando o melhor deles. E vocês verão, em 10, 15 dias, todos eles estarão bem. Demos a eles práticas, eles acordam às 4:30 da manhã, fazem 3 horas de sadhana, depois fazem 2 horas de trabalho, depois comem uma refeição, daí trabalham, e então comem. No final do dia, eles querem comer seja o que for que derem para eles. E à noite caem mortos e acordam na manhã seguinte. E em 15, 20 dias, eles estão ótimos. Por quê? Existem algumas doenças que são infecciosas por natureza, elas vêm do exterior, elas são invasões de outros organismos, precisamos lidar com elas medicamente. O medicamento é necessário porque uma outra coisa invadiu o nosso sistema, mas mais de 70% das doenças do planeta são autocriadas. Por que seu corpo criaria doenças para você? Você está fazendo algo de errado, não é? Você não é capaz de adormecer? O que você acha que está errado? Eu quero que vocês descubram, todos vocês, se você não é capaz de adormecer, o que você acha que está errado? Uma coisa é talvez a falta de atividade física, muito provavelmente a questão é essa. Outra coisa é que a sua mente está em uma diarreia mental. Uma vez que ela fica assim, você não tem controle com o que acontece. O medo acontecerá, a ansiedade acontecerá, os transtornos acontecerão. E o seu envolvimento com o mundo é fofoqueiro? Você não está envolvido como vida, você está envolvido como uma pessoa social, entende? Sua sociedade é apenas uma consequência, não é a base de sua vida, sim ou não? A existência é a base. A sociedade é apenas uma consequência. Nós poderíamos ter vivido na selva? Seria muito difícil organizar tudo para cada indivíduo, então nós decidimos que viveríamos em Londres. Isso é tudo. É apenas uma consequência de uma certa busca. Não é a base de sua existência. Neste momento, a sociedade se tornou a base da sua existência. Por isso você não consegue dormir. Porque todos estão passando pela sua cabeça. Você apenas tem que trazer este de volta à sua orientação natural. Shambhavi Mahamudra é um processo simples que vai nessa direção. Se você precisa de uma dose mais forte, nós podemos fazer isso, mas essa será boa o bastante, você dormirá bem. Mas hoje você deve ir a pé para casa, por mais longe que seja, ok? Apenas calce suas botas e simplesmente ande. Ah, mas serão 2 horas da manhã quando eu chegar? Está tudo certo, mas você adormecerá. É hora de fazer alguma coisa? Você não faz o fundamento certo e está tentando ajustar a superfície, isso não irá funcionar. Apenas entre para o time de futebol da região, você dormirá bem. As pessoas que estão trabalhando fisicamente, manualmente nas ruas, apenas veja, elas se sentam num caminhão e dormem, não importa o quão frio esteja, o quão duro seja. Você já viu? Porque eles realizam atividades suficientes. E você não é um ser social, como a sociedade está tentando lhe vender? Você é um ser humano? A sociedade é uma consequência. Nós podemos viver em sociedade ou podemos viver fora da sociedade. Você pode viver com isso ou sem isso. Ela é apenas uma conveniência, ela não é a fonte da sua existência. Neste momento, a sociedade, você está lidando com ela psicologicamente como se ela fosse a fonte da sua existência. O que alguém diz sobre você, o que alguém pensa sobre você, você está preocupado com isso tudo? O que esta pessoa está pensando de mim, o que está... Ninguém está pensando sobre você, elas estão ocupadas com suas próprias coisas. Você acha que todos estão pensando sobre você ao longo do dia? Acredite em mim, eles não estão, eles têm suas próprias coisas acontecendo. Quando você fechar as portas, se puder deixar Londres de fora e for sozinho para a cama, você dormirá?
Você quer dormir com Londres? Isso não funciona? Estou fazendo isso dessa forma porque as pessoas estão constantemente inventando problemas para si mesmas. Qualquer coisa que aconteça com você na forma de uma doença, sem uma influência externa, é criação sua, sim ou não? Tudo bem? É criação sua, não importa o que isso seja. Se é criação sua, temos que ver por que você está inventando essas coisas. Você quer dicas simples? Não há dicas? Uma dica é, você deve voltar a pé para casa. Com certeza você irá dormir. Faça Shambhavi todos os dias, 2 vezes por dia, você irá dormir. Obrigado por estar conosco nesta jornada. Se você ainda não faz parte da nossa família no YouTube, convido você a se inscrever agora mesmo. Estamos preparando conteúdos incríveis para você. E, claro, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e espalhar essa energia positiva. Você disse que Vakti Shuddhi não é apenas sobre falar a verdade. É sobre pronunciar os tipos certos de sons que nos beneficiam. Como podemos manter sempre o Vakti Shuddhi? Devemos entoar cânticos continuamente? Você pode explicar, por favor? Veja, a fala é uma dádiva especial para o ser humano em termos da complexidade do que um ser humano pode proferir. Nenhuma outra criatura é capaz disso. Bem, um elefante pode trombetar mais alto do que nós. Pode fazer você ficar paralisado. Se ele vier e trombetar perto de você, ele o deixará paralisado só com um som. Um leão pode rugir. Pássaros podem fazer tantas coisas. Mas nenhuma criatura é capaz de se expressar com a complexidade com que podemos nos expressar. As línguas foram criadas conscientemente para que a simples pronúncia da língua purifique o sistema. A língua sânscrita foi criada assim. Então, a maioria de nós provavelmente está falando inglês na maior parte do tempo. Não necessariamente todas as línguas em comparação com as línguas indianas, as línguas vernaculares, ou em comparação com o espanhol ou latim, ou mesmo chinês, ou seja qual for. A língua inglesa tem uma gama mínima de sons, muito mínima. É por isso que, desde o seu nascimento, se você falar apenas o idioma inglês, você vai achar muito difícil pronunciar alguns mantras ou outros idiomas, porque você está usando uma gama muito mínima de expressões. Portanto, quanto mais minimalista for a gama de sons que você pronuncia, menos Vakti Shuddhi você tem. Portanto, agora você tem que corrigir isso com certa consciência ativa e com volição. Uma coisa é o som, outra coisa é a intenção do som. Você pode dizer "ei" com muito amor, ou pode dizer "ei" de outras formas. Agora, eles não produzirão o mesmo impacto no sistema, porque a volição da ação é importante. A maior parte do processo kármico está na volição, não na ação. Da mesma forma, a maior parte do karma está na volição, não no som. Mas, se os sons fossem estruturados cientificamente, como nos mantras e no sânscrito, então, mesmo se você pronunciar sem muita consciência, ainda assim você se beneficiaria simplesmente por causa da natureza do arranjo dos sons. Mas agora estamos falando de línguas que já não são feitas dessa forma. Portanto, é melhor lidar com isso usando a intenção.
Acho que já falei sobre isso muitas vezes. Sobre essa senhora que saiu de um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial e fez um voto, sabe? Então ela simplesmente fez um voto. Se eu falar com alguém agora, se acontecer destas serem as minhas últimas... Poderiam ser. Se estas forem minhas últimas palavras para esta pessoa, como eu as proferiria? Assim será com quem quer que eu fale. É uma maneira fantástica de corrigir o seu Vakshuddhi. Vakshuddhi significa purificar os sons que você pronuncia. Tornar-se consciente dos sons, da ciência dos sons e do impacto que isso tem sobre nós e como chegar a isso. É uma coisa fenomenal, é algo que leva mais do que uma vida para ser compreendido. Isso é Nada Yoga. Requer muitas coisas. Então, para fazer Nada Yoga, você tem um cântico. Se você o mantiver entoando sempre, eu nunca penso sobre isso conscientemente, mas se eu sentar ou ficar parado, sabe, Shambho, Shiva simplesmente acontecem para mim, não porque eu queira pronunciar. Apenas minha respiração simplesmente assume essa forma. Não está acontecendo somente porque estou em um programa ou porque estou fazendo algo importante ou não importante. Você pode simplesmente trazê-lo para a sua vida assim. Muitas pessoas decidiram usar palavras vulgares em suas conversas ou, hoje em dia, particularmente, vejo a juventude nos Estados Unidos tentando formar uma frase inteira com apenas uma palavra. Sabe? Vejo que muitas pessoas na Índia também adquiriram essas coisas e, quando pronunciam essas palavras, as pessoas continuam dizendo merda, merda. Eu continuo lembrando elas, por favor, não faça aqui, por favor, não faça aqui. Então, essa é uma maneira de trazer o tipo certo de reverberação ao sistema. Isso é importante porque, se você simplesmente ficar em silêncio internamente, não há maneira melhor, é a maneira suprema. Se você puder simplesmente tornar-se quieto internamente, esse é o melhor caminho. Se isso não estiver acontecendo, a segunda melhor coisa é assim. Você pode dizer, Shiva, essa é a coisa mais próxima da quietude. Caso contrário, se somente uma palavra não servir para você, você pode ter algo um pouco mais elaborado. Se você precisa de algo cantado, você pode entoar Brahmananda Swarupa, algo ou qualquer mantra que tenha escolhido entre os 5 ou 6 que estão lá. O que quer que ressoe em você, simplesmente faça isso. Acima de tudo, para trazer a intenção certa em todos os sons que você pronuncia. Se você colocar a intenção certa em cada som que pronuncia, esses sons irão reverberar de uma certa maneira dentro de você. Essa fundação do tipo certo de reverberação é necessária. Se você quiser usar esse sistema humano como uma possibilidade superior, caso contrário, ele apenas se arrastará atrás de você o tempo todo. Se você deseja que este seja uma possibilidade maior, deverá ter uma fundação com o tipo certo de reverberação e de Vakshuddhi, ou que a purificação dos sons que você pronuncia seja uma parte importante disso. Mas se você puder ficar totalmente quieto, nada melhor do que isso.